Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. A partir do versículo 27, vamos prestar atenção até o versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 27 até o 35. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas, para que o Senhor venha falar conosco. Diz assim a palavra de Deus: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. O tempo que nós estamos vivendo nos ajuda a refletir um pouco e pensarmos que, em alguma medida, nós precisaríamos entender ou aprender com Jesus e seus discípulos sobre a fé, sobre a vida cristã, sobre a prática da vida cristã, sobre o cotidiano da vida cristã, o dia a dia, o acordar, o levantar. Esses dois discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. Não vamos dizer assim que seja tão perto, mas provavelmente 10 quilômetros a oeste. Já era tarde, o texto diz que já era tarde, quando eles chegavam em casa. Eles deveriam ter saído mais cedo, não tão tarde. E aí, desfalecendo o coração em razão da morte de Jesus e a falta de entendimento deles, Jesus aparece ao lado deles, mas eles ainda não lhe conhecem. E Jesus, conversando com eles, chama inclusive eles de nécios e tardos de coração, porque eles diziam que Jesus tinha morrido e, na verdade, não ressuscitou, ou alguém disse que ressuscitou, mas... E Jesus começou a expor-lhes as Escrituras Sagradas. Quando o Novo Testamento está se referindo às Escrituras, simultaneamente, em algumas cartas de Paulo e nas cartas de Pedro, está se referindo não somente ao Antigo Testamento, como também aos escritos que estão sendo produzidos. Mas especificamente aqui, nós temos diretamente o testemunho de Jesus dizendo que ele começou a expor a lei e os profetas. E ele vem trazendo, e os discípulos começam a ter uma ardência no coração, é o que eles vão dizer. Começa a ter uma ardência no coração. E quando chegando próximo à casa deles, uma casa muito modesta, provavelmente,
Fora de Jerusalém não temos grandes testemunhos de grandes propriedades, a não ser grandes, vamos dizer assim, latifúndios, por assim dizer. Mas esses não era o caso desses dois discípulos. E eles, vendo Jesus indo mais adiante, eles o convidam para ficar. E Jesus aceitou ficar com eles. Mas até agora eles não entenderam ainda quem é Jesus. Eles não compreendiam quem era Jesus. Até aqui não. O coração está ardendo, mas até aqui eles não sabem quem é Jesus. E é o que eles vão dizer depois, quando eles forem contar. Jesus então entra na casa, começa a partir o pão e desaparece. Aí eles entendem. Então, aquela cegueira vai embora e eles compreendem que era Jesus. Era tarde, já era tarde. Mesmo assim, eles saem de casa e voltam para Jerusalém. Olha, isso é muito sério, porque é uma viagem perigosíssima, considerando o banditismo operando naqueles dias de muitas convulsões sociais. E eles voltam, e quando chegam lá, encontram os 11 congregados conversando sobre a ressurreição de Jesus. Eles param, ficam sabendo que Simão tinha visto e começam a dizer. Quando eles começam a dizer, eles começam a contar que primeiro receberam uma exposição das Escrituras Sagradas, mas que parece que não foi suficiente, porque depois eles dizem, e como deles foi conhecido no partir do pão. Duas coisas aqui me chamam muito a atenção. Primeiro, as Escrituras Sagradas sendo expostas, e eles ainda não entendendo quem é Jesus. Depois, Jesus partindo o pão e eles reconhecendo. Nós vivemos em um tempo, eu vou me arriscar em dizer, com sérios riscos de poder estar errando, mas vou me arriscar, que talvez nunca tivemos tanta exposição das Escrituras Sagradas. Posso estar enganado. Exposições das mais sofisticadas às mais bizarras possíveis. Mesmo que a gente leve em conta o tempo em que o cristianismo se tornou religião oficial, por assim dizer também, né? A religião do império ou do imperador, nós temos muitos testemunhos históricos sobre isso. Gregório de Nissa, por exemplo, e aí vivendo aí no final do quarto século, 400 anos depois de Jesus, esse é um dos intelectuais cristãos ou padres da igreja que vão testemunhar da explosão de cristianismos ou de fiéis. Ele vai dizer que ele ficava irritado. Ele ia na feira perguntar como ele poderia pagar o pão que ele comprou ou a verdura que ele comprou. As pessoas respondiam com perguntas, fazendo trocadilhos sobre se o filho era gerado ou criado pelo pai. Ele vinha em outro espaço ali para conversar ou para perguntar sobre algo, respondiam-lhe com outra pergunta sobre se o filho é Deus ou não é. Ele ia para as termas públicas da mesma forma, não se falava em outra coisa, mas considerando que nós estamos vivendo em dias, não é mesmo, de redes sociais, vivemos, se voltarmos ainda ao advento dos meios de comunicação em massa, noticiados aí depois da prensa de Gutenberg, né? No início do século XX, Walter Benjamin identificou o jornalismo, uma espécie de ciência nova, que agora utilizava meios de comunicação em massa, e agora nós tínhamos um problema de informação em massa.
Mas passaram-se mais de um século. E nós vivemos com meios de comunicações que às vezes nos deixam loucos. Nunca se teve tanta exposição das Escrituras, inclusive simultaneamente, em tempo real. Enquanto eu estou falando, e agradecemos a Deus pelos amados irmãos que nos acompanham pela internet, mas se você clicar logo embaixo, tem mais uns 3, 4, 5 cultos acontecendo. Em todo lugar alguém falando. A exposição das Escrituras está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as horas. Nunca tivemos tanto acesso a bibliotecas virtuais, com acesso livre, gratuito a textos, a Bíblias antigas, manuscritos centenários, quiçá de repente milenares, textos no hebraico, no grego, Bíblias de todas as versões, cursos de teologia para todo gosto, pagos e não pagos, autorizados pelo MEC e ainda aqueles que ainda serão, básico, médio, avançado, online ou não, presencial, semipresencial, curso para todo lado. E ainda tem gente que não faz ainda, né? Expositores cada vez mais capacitados, glória a Deus por isso. A gente vai para os grandes centros, nós encontramos pessoas com uma impressionante capacidade de exposição bíblica, com todo respeito aos irmãos e àqueles que nos ouvem, mas eu conversando um pouquinho com o pastor Ezequiel Soares, é impressionante. Não só é impressionante a capacidade dele de expor as Escrituras, como a capacidade dele em viver de uma forma muito simples. Isso é muito louvável, né? Nunca tivemos tantos expositores, gente de todos os níveis, até a África. Por que eu estou falando até a África? Porque até um tempo atrás se fazia missões lá para poder ensinar. É provável que daqui uns 40, 50 anos nós teremos missionários africanos no Brasil. Também tem uma teologia africana, também temos uma teologia japonesa efervescente. Acontece que o que me chama a atenção é que Jesus explica o texto. Os discípulos sentem um aquecimento, mas ainda não é suficiente para identificar quem é Jesus. Nós precisamos entender que os artigos da fé, e eu me refiro exatamente a doutrinas como, por exemplo, a doutrina das Escrituras Sagradas, né? A doutrina da Palavra de Deus, ela não pode estar apenas solta, flutuando como que suficiente, porque se observarmos ela nos convida a entrarmos num circuito de acesso à vida cristã, à comunhão, à oração, a uma série de outras questões pormenores. Provavelmente, quando Jesus está expondo as Escrituras ali, segundo um teólogo também muito piedoso, por sinal, que é o Craig Keener, ele escreve um comentário histórico-cultural muito bom, por sinal, da Vida Nova. Ele diz o seguinte: provavelmente Jesus estava utilizando-se ali de trechos de Deuteronômio 18, 15 ao 18, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 53 e, sem dúvida nenhuma, Isaías 53, versículo 12, quando o servo sofredor então é morto. Ele morre e a sua alma vê o sacrifício e se sente satisfeita.
Jesus expôs-lhes as Escrituras. Mesmo assim, não foi suficiente para que os discípulos soubessem que era Jesus. Por que é que Jesus, se a intenção era que os discípulos lhe reconhecessem e dissessem: você é o Messias, tu és o Senhor, por que ele não fez um milagre logo ali? Honestos e tardos de coração para crer, tudo o que diz as Escrituras. Está vendo essa pedra? Agora é uma árvore. Está vendo aquilo ali? É uma terra, agora é um mar. Está vendo esses pássaros? Caiam, morram, voltem. Eu vou ressuscitar aqui. Não fez isso por quê? Ele seguiu como se fosse um projeto divino, de que primeiro você tem que acessar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E eles arderam os corações. Poderia ter confundido com um profeta daqueles que andavam balbuciando palavras por ali e para acolá, mas também com homens sérios como João Batista, que também havia muitos. O próprio Jesus diz que havia. Ele poderia ter confundido Jesus com rabis, com mestres exímios, expositores da Torá, ou um escriba. Mas o fato é que ardia o coração. Mas o fato de arder o teu coração não significa que você conhece Jesus. A maioria de nós hoje, diante da enxurrada de mensagens, estamos como que alegres porque os nossos corações ardem. Mas isso é só o primeiro passo. Não é o suficiente para ter um relacionamento com Jesus. É só o primeiro passo. Hoje temos muitas exposições bíblicas, mas isso não nos leva ao conhecimento de Jesus suficiente. E vamos ver por que não. Nós estamos vivendo uma época do discurso. E não me entendam discurso como uma mera falação, não. Eu estou dizendo que vivemos em um tempo, e não é de hoje, em que houve um descolamento da prática e da fala, já anunciada nos evangelhos. Mas hoje não se dói mais por ver isso. Não há uma crise, há uma naturalidade no processo. É normal você falar e não viver. É normal, todo mundo faz isso. Aliás, é bom que não se viva, é assim que o mundo ensina. Cobrar a autenticidade de alguém no mundo é quase algo que é fantasioso. Existe um excesso, por assim dizer, existe um acúmulo, um inchaço de conhecimento, mas há pouca prática daquilo que se conhece. Assim como eu dizia isso para os jovens num dos estudos nossos, assim como é normal no mundo profissional um psicólogo também procurar um atendimento psicológico. É normal, ele não tem que ser de ferro. Um médico que te atende, te medica e ele fuma, tem problemas de diabetes. Ora, isso é muito comum. Isso não exige dele que ele seja alguém que... Um educador físico que está aí lá pelos seus dobro do peso, mas é um excelente educador físico. Nós não temos estranhamento quanto à questão do ensino e da vida.
Não existe esse estranhamento. Acontece que quando você entra para o conhecimento da palavra, a própria palavra não aceita que o conhecimento seja supérfluo. Diferente de outros saberes, você pode, por exemplo, ser um engenheiro mecânico e não ter um carro. Você pode ser um grande palestrante da administração pública e a tua empresa faliu por uma série de razões que não cabe aquilo que você ensina como princípios e valores. De repente você não quis aplicar, ou até aplicou e não deu certo, mas para outros deu. E não há nenhum problema nisso, pelo menos em tese. Do ponto de vista assim, de quem sabe do que eu estou falando, não há crise, não é normal isso aí. Muito normal você ensinar e não conseguir aplicar. Isso é muito comum. Mas o fato é que quando nós vamos para o conhecimento das Escrituras Sagradas, nós somos convidados a sentar à mesa. Não tem como. Não é possível irmos completamente abertos, com a guarda baixa, para o texto sagrado, sem que ele te dê uma burdoada bem caprichada, e o coração começa a arder. Críticos como que eu me lembro agora, Lee Strobel, que tentou provar que Jesus Cristo nunca existiu, e se existiu não morreu e nem ressuscitou, se converteram observando o quê? A palavra. Tornou-se um dos grandes apologistas do século XX. Diferente dos demais conhecimentos, se estudamos seriamente o texto com a guarda baixa, com o coração aberto, ele vai provocar em nós fé, uma ardência sobrenatural. Esse primeiro passo acontece, e é um plano divino. Porém, nós estamos vivendo uma época onde há muito, excessivo, concorrente, lastros de exposição escriturística. Um caminhão, uma enxurrada, um volume além do comum. E às vezes dissonantes e desconexos. Uma época onde cada vez mais se sabe muito. Só que o que está acontecendo? Por que é que tem pouca prática? Por que é que sentimos falta de que isso se torne prática? Por que é que tem tanta gente se desviando, saindo das igrejas, tentando se desigrejar, tentando viver uma vida alheia às comunidades, para evitar conflitos, mas gostam da palavra? Existem ateus que são experts na Bíblia, em teologia, mas são ateus. O que é que acontece com uma geração que conhece a Bíblia, sabe decorar a palavra, conhece quantos versículos tem, conhece quantos capítulos, conhece tudo de bibliologia, armatiologia, teontologia, e tudo isso, frequenta a escola dominical, vem no culto de terça-feira às vezes, né? Mas o que é que faz com que eles não vivam de fato a palavra? E esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e 25, diz assim. Tiago 1, 22 e 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi,
e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, pratica, exerce, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha a diferença abissal. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha a diferença, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então não é tanto sobre como praticar, é duas coisas. As duas coisas têm que andar juntas. Ardeu o coração, mas quem que ele é? Um olhou para a cara do outro, deu para saber, ainda não, mas que coisa gostosa, que culto gostoso, que reunião maravilhosa. Eu vou para a tua igreja, sabe por quê? Porque lá a gente ouve a palavra e aquece o coração, e aí depois, quando fecha aquela porta e você vai para a rua, você faz o quê? É um monte de gente apaixonada pela palavra de Jesus, mas poucos praticantes da sua palavra. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não as cumpre, vou compará-lo a um insensato, colocou a sua casa na areia. O problema veio para os dois, só que quem viveu, quem segurou, quem perseverou e sobreviveu aos intempéries, foi aquele que fez sobre a rocha, praticou. Meu querido, você pode não saber muito, mas o pouco que você sabe, você pratica. Você pode não ser um grande expositor, e não tem problema nenhum ser um expositor. Aliás, isso é importante para a igreja. Mas não é sobre isso. É sobre o tanto que você sabe, o tanto que você conhece, você colocar em prática. E parar de ser um gospel, parar de ser evangélico, ser discípulo de Jesus, viver a sua palavra, pôr em prática, parar de ficar andando de igreja em igreja, atrás de coração que arde. Viva a palavra. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E Jesus ainda, Mateus capítulo 15, não tem como esquecer dessa, 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Então Jesus, o que o Senhor fez? Ardeu o coração, gerou fé, produziu vida. Capítulo 55, versículo 11 de Isaías: assim como desce a chuva e a neve, e cai no chão, e produz, prospera, dá semente ao semeador, pão para aqueles que estão esperando, prospera, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, ela encontra o que lhe apraz. O propósito da palavra entra. Deus coloca a palavra em nossos corações, nesse exato momento inclusive. A palavra está encontrando guarida. A palavra está encontrando um cômodo para sentar no coração de cada um que está aqui, nesse terreno tão fértil. A palavra está ali, encontrando. O problema é o que eu faço depois disso. Que é gostoso ouvir a palavra, ainda mais num país como o nosso, todo mundo é crente, ou meio crente, ou já foi crente. Aí você ouve a palavra, lembra minha mãe, papai, vovó, quando falava: oh meu Deus, oh igrejinha velha, caindo aos pedaços, que era um culto gostoso. E hoje? Não, hoje eu não, eu sou, não, passou, meu irmão, passou.
E aí começa aquela nostalgia, uma saudade do passado que não passa. E quando a gente ouve uma palavra, a gente, meu Deus, que gostoso! E Jesus falou, vocês gostaram? Até mais, já está, com licença, está tarde. Coração ardendo dos dois, só que ninguém contou um para o outro até agora. Coração ardendo. Lucas 24:32, coração ardendo. Um olhou para o outro e falou assim, nós temos que convidar, porque é tradição. Vamos lembrar de Gênesis capítulo 19, versículo 2, da hospitalidade. Vamos lembrar de Juízes. A hospitalidade é clássica entre os hebreus e é como se você não estivesse traindo a história dos antepassados. Com licença, disse para ele, já é tarde, já declinou o dia. Não sabendo ele que a palavra impulsionou, a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, já tinha brotado, e o Espírito falando, vai, convida ele para entrar, convida para entrar. E é o coração bombando, o sangue mais rápido, acelerando, uma palpitação e uma vontade de ficar perto. A hospitalidade foi uma desculpa. Entra, fica conosco mais um pouquinho, já é tarde. Se a palavra que nós falarmos, se a palavra que você estudar, se a palavra que você ler, não for suficiente para você convidar Jesus para entrar na sua casa, não valeu de nada. Se a palavra que você recebeu naquele culto maravilhoso, que bombou, todo mundo curtiu, aumentou seguidores, lotou o templo, se aquela palavra não for suficiente para você convidar Jesus para ficar na minha casa, eu quero te dizer uma coisa, você só gosta da palavra, não gosta de Jesus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Entra aqui. Até aqui eles não sabiam o que é Jesus. Entra. A palavra guiando, a palavra instruindo. Quanto mais recebemos da palavra de Deus, via de regra, quanto mais estudamos, quanto mais lemos, via de regra, somos convidados a desejar ter comunhão com Deus e com a igreja. Vou repetir, quanto mais você estuda, quanto mais se alimenta, quanto mais o coração arde, via de regra, você é convidado a ter comunhão com Deus e com a igreja. A palavra nos convida. Quando Jesus chegou, ele já foi logo tomando o lugar de mestre da casa, anfitrião, porque agora o cenário muda radicalmente. Agora é hora de cair as escamas dos olhos. Enquanto estamos fora de casa, o coração arde, meu irmão. Mas quando ele entra na casa, agora é hora da verdade. Agora ele toma o lugar de mestre, é o pai de família. Eu fico pensando o que aconteceu lá. Fica à vontade aqui, porque na tradição, segundo o próprio Craig Kinner, naquele Atos Expositor, um comentário de 5 volumes da CPAD, só o primeiro é Atos 1 e 2, né? E ele diz o seguinte, que ali, isso em Atos capítulo 1, versículo 41 ao 47, que também fala do partir do pão, provavelmente era uma refeição comum, não uma santa ceia. Uma refeição comum, porque era próprio da hospitalidade. Fica aqui sentado, daqui a pouco haverá uma intimidade, e esse viajante vai falar o nome dele, porque é normal que ele comece a se revelar, ele abre o coração. Quando alguém convida outrem para entrar na casa, isso na tradição antiga, você está convidando a pessoa para ter intimidade com você, uma intimidade de amigo, uma intimidade com a tua família. É desonroso você negar a hospitalidade, como também é desonroso
você negar o acesso à casa de alguém que está te oferecendo comida, te oferecendo o pão, te oferecendo uma bebida, lavar os teus pés, a viagem é longa, tu está desgastado e o perigo é iminente. Se você não quer, era muito pior, mas Jesus aceita. E quando ele aceita, o normal é você aguardar aonde devo assentar. No mundo grego, que é onde Lucas está mais conectando-se, esses banquetes não são qualquer coisa a não ser comunicação de poder. Nos banquetes gregos, você não senta com pessoas de hierarquias diferentes. Tanto é que o anfitrião é o primeiro que se assenta, ele vai dar a bênção, no caso dos judeus, e aí os judeus helênicos, eles vão dar a bênção sobre aquele alimento. O que tiver ali, sempre tem um pão, sempre tem um vinho, sempre tem uma água, e aí tem mais coisas, né? Mas Jesus foi logo entrando. Hoje é diferente, o coração está ardendo, mas eu vou levá-los para um lugar melhor. Não basta só as minhas palavras, eu quero que eles as praticam. Então Jesus tomou a direção. Eu fico pensando que os discípulos olhou e falou: mas que conversa é essa? Quem essa pessoa pensa que ele é? Quem será? Tomando lugar de, como diz o Barclay, o forasteiro tomando lugar do dono da casa. Que falta de educação! Que desrespeito! Que falta de comprometimento com aquela boa vontade dos discípulos. Diz as Escrituras que quando ele estava à mesa, ele pegou o pão. Não diz que tinha só pão, mas ele pegou o pão. Por várias vezes os discípulos viram Jesus partindo o pão, dando graças. Mas aqui é uma metonímia, ou seja, não significa que é só partir pão, mas existe todo um gesto característico de Jesus. Existe todo um comportamento no entorno. De repente Jesus tinha um jeito próprio de proceder na mesa, que eles já estavam acostumados. De repente Jesus tinha um jeito de brincar à mesa, de olhar nos olhos, de pegar nas coisas, de falar, reparar as pessoas. E quando ele pegou o pão e o partiu abençoando, é apenas uma representação de um conjunto de comportamento característico da mesa nessa hora maravilhosa. Já prestou atenção? Que Jesus, quando quis falar verdades profundas, ele sempre está à beira de uma mesa. Já viu isso? Jesus, quando quer falar alguma coisa profunda, ele sempre marca um encontro à beira de uma mesa. Entrando lá em Cafarnaum, ou melhor, em Jericó, Zaqueu está lá escondidinho e falou: desce depressa. Eu fico pensando sempre naquela multidão horrorosa, pressionando Jesus e odiando Zaqueu porque era um cobrador de impostos. Desce depressa, eu quero te falar umas verdades. Não, desce depressa, porque hoje eu quero ficar contigo na tua casa. Eu quero entrar na tua casa. Aquilo que você ouviu de mim, que ardeu teu coração, você não entendeu nada. Eu vou entrar na tua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que provavelmente foi cear com Jesus, então há confissões de pecado. Não, foi eu. Tudo que eu fiz de errado eu vou devolver, eu vou restituir. E ele olha para Zaqueu e fala assim: hoje chegou salvação nesta casa aqui, ó. Quando Jesus entra na casa, ele transforma, ele abre os olhos, as verdades espirituais que estavam só na nata. Tem gente que se contenta com um culto, uma pregação. Meu Deus, quem vai vir aqui hoje? Vai ser fulano de tal. Aí eu vou chegar primeiro. Chega, não ora, porque é perigoso que alguém carrega você e coloque lá fora, né? Fica vigiando. Vou sentar aqui na frente, porque ele vai vir
E quando ele vem, a coisa treme, a coisa acontece. Jesus está te convidando: deixa eu entrar na tua casa, que eu quero te falar verdades espirituais, coisas que ainda você não sabe. Se você está feliz com as migalhas, que dirá com o pão? A igreja, em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, para a gente já encaminhando para o final, ela era completamente envolvida nesses dois aspectos. Olha aí Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44. Atos 2, do 42 ao 44. Eles se dedicavam ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Pronto, acabou. Era só isso que eles faziam, era estudar o dia inteiro a palavra. Aí cada um ia para sua casa. Não. E a comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando não tem pão, só resta desconfiança. Eu acho que era ele. Olha, imagine que os discípulos não tivessem permitido que Jesus entrasse. Você está indo embora? Pode ir. Aí um olha para o outro e fala: ardia no teu coração? Ardia. Quem era ele? Ah, eu não sei. Mas ardia aqui dentro. Foi gostoso no caminho. Oh, que coisa maravilhosa. Nem para a gente ir para Jerusalém todo dia encontrar uma pessoa assim, que fala a palavra. Ô irmão, eu gosto demais de ouvir o senhor falar. Eu gosto demais, viu, quando você prega. Do jeito que você fala, sabe? Meu coração arde, eu quero ouvir o senhor sempre. E você quer viver a palavra quando? Quando que Jesus entra? É amigo de crente, é colega de crente, amigo da igreja. Agora tem essa, né? Quem quer ser desviado? Ele não é amigo da igreja, é amigo. Não fala não que ele é o empresário lá. Ele é amigo da igreja. Quer dizer, é aquele que ouve a palavra e não pratica, e a gente protege. Aí fica o tempo todo ensaboando. Enquanto isso a salvação está indo embora. Porque não é sobre ouvir, é sobre viver a palavra de Deus. Quando não tem mesa, então somos fracos e dormimos. Paulo disse aos Coríntios, e aí no caso era a ceia do Senhor, que também representa uma refeição. Jesus, quando quis falar do seu sacrifício, da sua morte, ele usou o quê? Um banquete. Preparou o cenáculo, tinha um monte de coisa, cordeiro assado, não sei o quê, para lá e para cá. Ele viu tudo, ele foi lá e pegou o pão e pegou o vinho e foi representar. Numa solenidade de um monte de comida, ele pega o pão e o vinho. Jesus nos convida a ouvir a sua palavra e a viver a sua palavra em comunhão, no partir do pão. Quando então partimos o pão, então entendemos quem é o Senhor. Quando então ele parte o pão, a maneira como ele se relacionou. Mark Claren, um expositor das Escrituras, um pastor do início do século 20, ele disse que quando Jesus levantava a mão, as feridas começavam a aparecer dos cravos, e os discípulos começavam: peraí, esses cravos na mão dele, e essas feridas na mão dele, e esse jeito de falar com a gente, você não está vendo quem é não? Um olhava para o outro: mas peraí, ele é muito parecido com aquele que a gente acha que morreu e não voltou. Peraí, será que é ele? Quando eles disseram: é ele, Jesus desapareceu. Quando a revelação ficou plena, Jesus desapareceu. Então eles entenderam e foram se comunicar com os demais.
Quando eu ouço a palavra e partilho do pão e da comunhão com o meu irmão e com Cristo, eu ouço a palavra me convida a receber Jesus e o outro, Deus e a igreja, Deus e o outro, meu próximo. E depois disso ninguém aguenta. É tarde da noite, mas eu vou ter que voltar para Jerusalém. Eu vou contar para todo mundo. Agora é missões. Ouvi a palavra, o coração ardeu, a gente tem comunhão. Agora vamos enviá-lo para contar para todo mundo o que ele viu. Agora é missões. Agora é hora de sair pelo mundo. Que é isso? Não conhece nem a palavra, não tem comunhão com ninguém. Vamos levantar ele para missão. Ele é missionário não sei aonde. Ué, que negócio que é esse? Não parte o pão, não conhece as Escrituras, nunca sentiu o que é chorar de madrugada, lendo versículos da Bíblia e ouvindo o Espírito sussurrar. De repente, missionário. Para onde? Para o dólar, para o euro, não sei para onde, né? Primeiro, palavra. Corações que ardem, pipocando, ou vontade de ter mais Jesus. E ele fala, então, eu quero entrar na tua casa. Jesus entra na casa, e agora tem comunhão, agora tem desejos plenos, e agora Deus se realiza. E aí eu entendo o que é comunhão, koinonia, o que é partir do pão. Eu entendo que era não só sobre ouvir, mas também praticar. E agora eu preciso voltar lá e dizer, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E se vocês olharem o texto na continuidade, olha que interessante. Jesus inverte a lógica, inverte a regra. Quando chegou lá, eu imagino que de madrugada, na segunda ou terceira vigília da noite. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está conversando, porque Simão viu Jesus. Ele fala, nós vimos também. Quando é que vocês sabiam que era ele? Primeiro foi assim, ele falava as Escrituras, de maneira que é maravilhosa. Naquela hora eu não entendia, mas agora eu sei que era ele. Mas ardia no coração. Mas até aí a gente não sabia que era ele. Mas quando a gente entrou e viu o jeito que ele tratava, o amor que destilava, as mãos que tocavam as nossas, sabe, escute isso aqui. Sabe por que a gente está indo embora? Porque a gente está cheio da palavra e pouco do partir o pão. Está faltando mãos quentes que abraçam, que pegam as feridas e saram. Está faltando comunhão. A gente está cheio de palavra, mas está faltando o partir do pão. A gente quer pular essa parte, sabe por quê? Porque é nessa parte que você mostra os cravos. Você quer pular a parte e ir para a missão, mas não quer ter contato, porque contato é conflito. Tolerar o outro é conflito, dói. E se pudéssemos, com o dinheiro que nós temos, poderíamos fazer uma casa em Marte, sei lá. Vou comprar um terreno na Lua, e vou morar na Lua, e de lá pela internet eu sondo a terra, e no dia do culto eu vejo pela internet, porque eu não suporto os outros. Pois bem, a palavra te convida a suportar uns aos outros, a partir o pão, a sentir a dor do outro, a ver os cravos, a ser generoso com quem não pode, a estender para quem nunca vai te estender a mão. É na hora da partilha do pão que você reconhece Jesus. E aí a fé se completa e começa a aumentar exponencialmente. Aí sim, meu irmão, aí é hora de fazer missão. E perceba o texto. Contando lá, de repente, aparece quem? Aparece quem? Jesus. Opa, é um fantasma. Não, o fantasma não tem carne e osso. Olha aqui, veja os meus cravos. Mostrando as feridas. A gente nem mostra mais a ferida. É todo mundo muito bom, todo mundo slim, todo mundo perfeito. Ninguém chora, ninguém tem dor, ninguém tem nada. Eu não tenho que sarar ninguém, ninguém me sara, cada um por si.
Ele falou: aqui, meus cravos, podem tocar. E de repente o texto continua dizendo, e dizendo isso mostrou-lhe as mãos, mostrou os pés. E diz a Bíblia, não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse: olha Jesus, olha o que ele faz, pastor Valmir Farinelli. A galera não está crendo. Mostrei o pé, mostrei a mão, eles estão tão alegres, não estão crendo. Você tem o que de comer aí hoje? Oh, Jesus que gosta do banquete. Tem o que aí? A gente tem uma banda de peixe e favo de mel. Vamos sentar para a gente conversar? Porque eu gosto de comunhão. Eu gosto de partir o pão. Eu quero conversar na mesa. Na mesa tem confissão. Na mesa tem abertura. Na mesa tem intimidade. Na mesa tem relacionamento. E ele começou a colocar um peixe na boca, tirava, comia o favo descendo pela boca. Sabe as escrituras sagradas? Conhece a lei? Conhece os profetas? E agora ele inclui algo diferente: os salmos. E expondo agora as escrituras, eles começaram a entender: é Ele, é Ele, é Ele que está entre nós. Não basta só as escrituras, tem que ter comunhão, tem que ter partilha, tem que ter prática. Não basta ser caridoso, tem que ter escritura, tem que ter palavra, tem que ter fundamento. Aleluia. Em grande medida, me permitam, em grande medida, o nosso problema não é tanto saber as escrituras. Eu imagino que o nosso problema geral da igreja brasileira esteja em viver as escrituras, partir o pão, partilhar, ter intimidade. E aí, sem dúvida nenhuma, vai ter conflito, vai ter problema, vai ter o diz-que-me-diz-que. Mas o que tu prefere? Ficar sem nenhum desses problemas, cantinho, tranquilo, ninguém te conhece. Você conhece a palavra, mas não conhece a Jesus. Você só ouve falar de Jesus. Você só sabe que Ele existe. Mas Ele está no relacionamento com o outro na mesa esperando nós. Aí fica completo. Aí sim começa a enviar missionários. E Lucas continua: depois que Jesus comeu o peixe, comeu o favo de mel, pegou eles, encheu do poder, Atos dos Apóstolos, e enviou-lhes. Porque agora eles experimentaram os 3 itens da fé fundamentais: palavra, comunhão e agora missões. Que Deus fale melhor aos nossos corações, irmãos. Eu reconheço a grande dificuldade que é vivermos as Escrituras. É muito difícil. E Deus coloca pessoas, às vezes, na nossa caminhada, justamente para mostrar Jesus. E como é que essas pessoas, extremamente difíceis de lidar com ela? Não corra não. Quando essa pessoa aparecer na tua frente, sabe? Ranzinza, difícil, como que fala? De gênio difícil, é assim que fala? De gênio difícil. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu derrubei como que é? Eu derrubei touro na mão. Eu dei um murro não sei aonde. Meu negócio é assim, eu faço assim. Quando aparecer essas pessoas, dê glória a Deus. É a hora de crescimento espiritual. É a hora que Jesus vai te provando, lapidando, transformando, e você vai encontrando Jesus no caminho. Eu confesso que é difícil, mas Jesus dá graça. A sua palavra dá consolo, a sua palavra dá vida. Amém? Vamos fazer uma oração?